Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Você já teve a sensação de que Deus esqueceu de você? Eu escuto, vez ou outra, as pessoas dizendo assim: Deus se esqueceu de mim. Um dia desses, eu acompanhei uma pessoa que passou uma vida toda servindo a Deus, sendo uma pessoa irrepreensível, uma pessoa correta, e acometida por uma enfermidade que não está conseguindo vencer. Ela diz: Deus se esqueceu de mim. Queridos, em algum momento da vida, dadas as circunstâncias, nós exercemos a equivocada crença de que Deus talvez tenha se esquecido de nós. Mas a verdade é que isso não tem nenhum fundamento. No entanto, nós precisamos entender algumas coisas que são cruciais. A primeira delas, a mais importante, atrevo-me a dizer, nós precisamos aprender a reconhecer o real motivo da nossa adoração para com Deus. Queridos, em resumo, nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Se o milagre que estamos galgando, objetivando acontecer em nossa vida, Ele é Deus. Amém por isso. Se o milagre não acontecer, Ele continua sendo Deus. Ah, mas Deus não faz um milagre na minha vida e eu já vi isso acontecendo na vida de outras pessoas. Querido, escuta uma coisa. Deus faz o milagre acontecer com quem Ele quer, no momento que Ele quer, onde Ele quer e da forma que Ele quer. Consegue entender que tudo isso é relacionado com a vontade dEle, não a sua? Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender também é que se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós tomaríamos as mesmas decisões que Ele toma. Ah, Hércio, mas Deus não me livrou daquilo, Deus não me poupou daquilo, Deus me abandonou, Deus não me ajuda, e Deus. Só que, no entanto, querido, eu preciso lhe questionar, você já conseguiu compreender a natureza de Deus? A natureza de Deus, ela é muito clara e transparente. Deus não vai fazer pelo ser humano o que compete ao ser humano fazer. Ponto. Depois de 3 dias, Lázaro, morto, fedendo, Maria e Marta, ao encontrar Jesus, choram e dizem: ah, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí vem a passagem mais curta da Bíblia, o versículo mais curto que existe no Sagrado Livro. Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Se ali na frente ele já sabia que iria ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia que o milagre aconteceria. Mas ele não chorou porque era amigo de Lázaro. Ele não chorou por ver o sofrimento das irmãs de Lázaro. Ele chorou pela incredulidade. Olha, colocaram uma mensuração para o milagre de Deus. Ah, se Jesus estivesse aqui, então teria sido possível que nosso irmão não falecesse. Agora, como ele não estava aqui, nosso irmão faleceu e não tem mais o que fazer. Então você note que nós muitas vezes encolhemos o poder desse Deus, nós diminuímos o efeito desse Deus em nossa vida, nós encolhemos o poder magistral do nosso Salvador em nossa existência. E nós começamos a nos confortar uns aos outros. E muitas vezes caímos no extremo. Certa vez alguém me disse o seguinte: não, nós precisamos orar diferente. Nós precisamos dizer: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Deus, eu não aceito que o Senhor não haja. Deus, eu exijo que o Senhor faça algo em minha vida. Eu falei: o quê? Como criatura você exerce a crença de que pode orar a Deus desta forma? Ter fé não é ser autoritário. Ter fé não é você impor a Deus que o milagre ocorra na sua vida. Ter fé é você dobrar os joelhos e orar diligentemente
Mas ao final de cada prece, por mais fervorosa que seja, você diz: Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a sua vontade em minha vida, e eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. E por que oramos em nome de Jesus? Porque eu e você, querido, não temos mérito nenhum diante do céu. Não temos. Só que quando nós tomamos posse do nome de Jesus, então Deus o Pai nos escuta, porque existe um intercessor entre nós, e neste nome existe poder. Só que eu e você, voltando para o aspecto inicial que norteou nossa mensagem no dia de hoje, precisamos compreender que Deus não faz o que compete ao ser humano fazer. 3 dias Lázaro morto. Então Jesus chega para os homens ali presentes e diz: tirem a pedra. Mas por que Jesus simplesmente não estalou os dedos e fez a pedra sumir? Ele tinha poder para isso, porque tirar a pedra o ser humano sabe, o ser humano consegue, o ser humano tem condições, mas dizer o que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, devolvendo-lhe a vida, só Deus pode fazer. Então entenda uma coisa, meu querido: o que compete a você fazer, Deus não fará, mas aquilo que você não consegue fazer, Deus fará por ti. Tirar a pedra, o ser humano consegue. Agora dizer: Lázaro, vem para fora, só Deus pode fazer, só Jesus consegue fazer, e Ele faz. Só que é impressionante, uma questão de fundamental importância. Você não pode ler em nenhuma Bíblia a informação de que quando Jesus disse, tirem a pedra, então alguém olhou e falou: mestre, não adianta tirar a pedra, o homem já está morto há 3 dias. Ninguém questionou, foram lá e obedeceram. Os discípulos estavam pescando a noite inteira, não tinham pescado nada. Pedro era muito experiente, o avô de Pedro tinha sido pescador, o pai de Pedro tinha sido pescador. Pedro desde criança era pescador, e ele sabia que se você não pescou nada durante a noite, enquanto está escuro, que os peixes não conseguem ver o barco e nem ver a rede, pela manhã com o sol alto seria impossível. Então Jesus aparece e diz: joga a rede do lado direito, Pedro. E Pedro não questionou. Ele jogou. Ele poderia ter dito: mestre, não leve a mal, eu faço isso há uma vida, eu sou especialista na área de pescaria, o que o senhor está falando não tem fundamento. Ele obedeceu. O homem, há 38 anos, pedia esmola. Então Jesus, passando por ali, pergunta para ele: o que você quer? Olha que coisa extraordinária. Jesus era o mestre. É o mestre. O que você quer? Ele, com a mão estendida, todo mundo assumia que queria um pedaço de pão, que queria algum dinheiro. Mas Jesus para e pergunta: o que você quer? E ele responde: eu quero andar, mestre. Então Jesus diz: pega teu leito, levanta e vai para casa. E ele poderia ter dito: mestre, faz 38 anos que eu sou paralítico. Ele não questionou, ele levantou e foi. Mas, queridos, eu seria irresponsável se concluísse a mensagem agora. Você precisa entender uma coisa. No tempo de Jesus, milhares de leprosos existiam. Jesus curou 7. Milhares de pessoas haviam morrido. Jesus ressuscitou 3. Milhares de pessoas eram doentes. Jesus curou os que pôde. Os que se achegaram a Ele. Então o que você está dizendo, Erce? Eu estou dizendo que Deus faz o que Ele faz, com quem Ele faz, no momento que Ele faz, como Ele faz e aonde Ele faz. O mérito é de Deus, não é seu. Eu estou aqui todos os dias falando com vocês sobre isso, sobre esse Deus. Mas eu estou sujeito ao mundo tal qual vocês também estão. Então você precisa finalmente entender que o que compete a você fazer, Deus não vai fazer por você, meu irmão. Eu tenho orado, eu estou fazendo 40 madrugadas de jejum e oração, pedindo a Deus um trabalho. Só que daí você não se arruma pela manhã,
você não faz a barba, você não prepara o teu currículo, você não apresenta currículo. Quando você apresenta, você já não quer uma posição que comece de baixo, você quer já chegar sendo diretor na empresa e você diz que Deus não te ajudou. Estou orando pelo meu casamento, mas o marido chega, é aquela enxurrada de problemas que você entrega no colo dele e ainda diz: você não faz nada, homem, você é um monte. Eu estou com problema de saúde, mas no entanto você não faz um exercício, você não caminha, a carne precisa ser a mais gorda que existe, a bebida você é desregrado, dorme tarde, acorda cedo, vive exausto, não faz nada em prol da própria saúde e é porque Deus te abandonou. Querido, escuta uma coisa: o divino só se revela no limite do humano, e aquilo que cabe a você fazer, Deus não fará por você. Então, nesse momento, me resta fazer uma última coisa: orar contigo, para que Deus possa, na sua infinita misericórdia, nos fazer compreender estas duas grandes verdades. A primeira delas é que nós servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Ponto. A segunda delas é que Deus jamais fará por nós aquilo que nos compete fazer. Feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom, Suas misericórdias são reais em nossas vidas, e eu quero, Senhor, pedir perdão porque quantas vezes o Senhor determinou algo e eu questionei: mas por que isso, Deus? Mas eu já tentei isso, Pai, mas não deu certo. Eu preciso aprender a obedecer, Senhor, porque o Senhor já nos deu motivo de sobra para entendermos que quando o Senhor dá uma ordem, deve ser cumprida, não porque és um Deus autoritário, mas porque faz o melhor por nós. Então, Senhor, a Sagrada Escritura diz que se alguém tem carência de fé, basta pedir a Ti. Então, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E eu não oro palavras minhas, Pai, mas em prol de todos esses ouvintes extraordinários que fecham os olhos comigo. Pessoas que estão com suas lutas, suas problemáticas, sua falta de fé, sua desesperança, estão enfrentando um quadro inicialmente deprimidas, depois depressivas e não sabem o que fazer, Pai. Mas na manhã de hoje fomos lembrados de que existe poder que vem do alto. Guia-nos, Senhor, protege-nos e tira de nosso coração o sentimento sugerindo de que em algum momento o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não abandona ninguém. E na manhã de hoje eu quero acreditar mais uma vez, e em prol de todos os ouvintes é que clamo, que possamos ter a certeza de que o Senhor não se esqueceu de nós. Porque na manhã de hoje o Senhor nos diz: eu não me esqueci de ti. Em nome de Jesus Cristo que oro. Amém. Meu querido ouvinte, Deus não se esqueceu de você. Receba esta certeza em seu coração e apenas diga em voz alta: eu creio. As ondas desta vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que o mar não enviesse do seu filho